Fala pessoal, vocês estão prontos para mais um tutorialzinho hoje? E hoje é mais um daquela série de coisas auto-hospedadas, home lab, um que muita gente me pediu, que é o NetBird. É uma soluçãozinha que a gente tem para a gente conseguir criar uma rede interna que é acessível, digamos, né, fora da nossa casa, fora da nossa rede interna, para que se você tem um serviço de servidor de mídia ou alguma aplicaçãozinha sua que roda dentro da sua casa, que você possa acessar ela quando você não está dentro da sua rede. Mas o NetBird, na realidade, é uma ferramenta extremamente poderosa, extremamente versátil, que permite fazer várias coisas muito interessantes. E eu vou fazer um tutorialzinho, né, introdutório, dar uns caminhos aqui para vocês entenderem como é que eu estou usando e como é que vocês podem usar. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, deixem nos comentários, né, obviamente. Se vocês curtem o trabalho do canal, tem maneiras de apoiar ali no comentário fixado. Mas sem mais delongas, vamos lá para o nosso tutorialzinho de NetBird. E lembrando, pessoal, como é que funciona esses tutoriais? Eu não vou entrar em super detalhes, eu não vou tentar ser exaustivo no assunto, às vezes eu vou simplificar algumas das coisas. A ideia é meio que dar uns caminhos para vocês seguirem, mostrar como eu estou usando isso no meu setup de Home Lab, para que vocês meio que entendam o conceito por trás e também não fiquem presos na ferramenta específica. Vocês entendam como é que a gente faz isso e daí vocês podem, por exemplo, trocar para outra ferramenta, vocês podem adaptar para sua própria realidade. Se vocês curtem esse tipo de tutorial, nós já temos tutorial de Nextcloud, um mais geral sobre como montar o seu Home Lab, nós temos tutorial sobre como hospedar modelos de IA abertos, todo esse tipo de coisa, tá? Vai ter uma playlist lá no final do vídeo. O que eu gosto de começar aqui pra gente entender o NetBird é assim, qual problema nós estamos tentando resolver, né? Eu botei alguns casos de uso aqui, ó. Nós gostaríamos de prover acesso a serviços de uma intranet, de uma rede interna, a alguns dispositivos que a gente pré-aprovou que estão fora dessa intranet. Ou, por exemplo, nós gostaríamos de criar uma topologia de rede que se comporta de uma maneira consistente, que todos os dispositivos conseguem se encontrar de uma maneira consistente, mesmo na presença de diferentes redes internas que não necessariamente estão conectadas, de roteadores, de firewalls, do protocolo NAT, né, o terror do pessoal aí. Eu lembro que por causa do protocolo NAT port forwarding nos meus roteadores, quando eu era adolescente, nunca consegui jogar alguns jogos, como por exemplo, sei lá, Guns the Duel. Nunca joguei Guns the Duel e gostaria de jogar. Mas enfim, todos esses obstáculos que estão na rede, dificuldades de conexão, a gente quer ter uma maneira da gente não ter que se preocupar com isso e apenas ter uma topologia de rede onde todos os dispositivos que nos interessam e que a gente aprovou, eles apenas se enxergam, né? Isso geralmente se expressa numa pergunta que eu recebo o tempo inteiro aqui no canal quando eu falo dos Home Labs, que é assim, eu tenho um serviço rodando dentro do meu Home Lab e eu quero acessar ele fora da minha rede local. Como faz, né? Ou, por exemplo, eu tenho um serviço de uma intranet que precisam ser expostos para alguns dispositivos pré-configurados. Digamos que eu sou um desenvolvedor e eu estou criando aplicativos e protótipos e eu quero que o meu cliente possa ver esses aplicativos que estão no ambiente interno de testes que tá, sei lá, na minha casa ou tá nos servidores da minha empresa e tal. Como é que eu posso fazer isso? Dá para fazer isso? Dá. A solução mais clássica para isso são umas que vocês já devem ter ouvido falar. Tu pode, por exemplo, criar uma conexão VPN. Tem, por exemplo, no Linux a gente tem o OpenVPN, que é um programa que faz isso. A gente pode criar túneis, a gente poderia criar um túnel SSH, que, por exemplo, faz a porta específica de uma máquina, né, que está recebendo conexões, ela é encaminhada para a porta de outra máquina. Daí a gente tem uma máquina na internet que está redirecionando o nosso tráfego. A gente pode fazer port forwarding no roteador, né? Então, quando chegar no meu roteador essa conexão, ela vai ir para esse computador específico da rede. A gente pode ter um IP externo para o nosso computador e daí ele vai poder ser visto fora da nossa rede local, né? Vai ter um ponto de entrada fora da nossa rede local. Só que esse é um problema que ele é meio chato de resolver. Tem muita coisa para configurar, tem que entender bem de rede, que é uma coisa que eu sou fraquinho, tá, pessoal? Eu sou ruim de configurar rede, eu entendo pouco. Então, esse é um problema que o NetBird nos ajuda a resolver de uma maneira que é fácil, que é segura desde que esteja bem configuradinho, né? Ele tem bastantes configurações, tem bastantes opções de segurança e usando o que tem de mais moderno no kernel do Linux, que é uma coisa que se chama WireGuard, né? Que é uma interface do kernel que nos permite criar conexões criptografadas de alta velocidade. Então eu deixei aqui o site do NetBird, deixa eu mostrar para vocês. Ó, que bonitinho, vocês podem ir lá, usar ele e dar uma lida depois. A documentação do site é muito boa, é tudo muito bem explicado, é um dos motivos porque eu virei um fã desse projeto. Mas agora indo direto pro NetBird, o que ele é, né? Segundo o site deles, olha o que tá escrito. NetBird é uma plataforma de rede Zero Trust de código aberto que permite criar redes privadas seguras para sua organização ou residência. Projetamos o NetBird para ser simples e rápido, exigindo um esforço de configuração praticamente nulo e eliminando transtornos como abertura de portas, regras complexas de firewall, gateways de VPN, entre outros. O interessante do Zero Trust aqui, tá? É que eles têm uma filosofia
em que tudo tem que ser explicitamente permitido antes, em que geralmente não tem padrões das coisas ficarem abertas. Vocês vão ver que os dispositivos de vocês, eles, depois de um tempo, o login deles expira, vocês têm que conectar eles na rede de novo. É uma questão bem focada na segurança, é bem interessante. Principalmente para o uso que eu estou fazendo, que é um uso mais caseiro, casual, que a gente geralmente não configura essas questões de segurança, é bem legal ter um projeto que tem essa filosofia aqui, mesmo que às vezes, tá, pessoal, é um pouquinho chato, não é o projeto mais conveniente de todos, mas eu gosto bastante dessa preocupação que eles têm. E daí, antes da gente entrar na parte mais prática, eu sei que tem algumas perguntas aí que vão ser assim, por que o NetBird e não o Tailscale, que é um outro projeto que faz basicamente a mesma coisa? Por que não daí insira aqui algum outro projeto desses de VPN privada que possa fazer esse tipo de coisa, tá? Não existe um motivo forte, eu não vou chegar aqui para dizer Tailscale é uma merda, por isso eu não uso. Eu tô recomendando para vocês a ferramenta que eu escolhi, que eu aprendi a usar. Eu até demoro um pouco para fazer esses tutoriais porque eu gosto de fazer o uso dela, ver as coisas que fazem sentido para mim, ver o que eu tive dificuldade para poder falar para vocês, tá? Eu escolhi o NetBird. Por que eu escolhi ele originalmente, tá? Porque o NetBird, ele, além de ser software aberto, que nem o Tailscale, tá? Ele também é software livre, o Tailscale. Ele nos permite auto-hospedar o servidor de controle, o dashboard, todas aquelas configurações ali de como é que conecta os computadores no nosso próprio servidor. O Tailscale também tem projetos abertos que permitem isso, mas o NetBird, nesse sentido, ele é um pouquinho mais aberto, tá? Tem pessoas que gostam muito do Tailscale, que aparentemente os aplicativos deles são muito bons. Eu não tenho nada contra a princípio, mas é por isso que eu escolhi o NetBird, tá? E é por isso também que geralmente os tutoriais aqui que eu explico, eles são um pouquinho mais alto nível, tá? Porque no geral eu recomendo que vocês usem e aprendam a maioria das ferramentas que vocês conseguirem e encontrem a que tem mais a ver com o uso de vocês, né? E se não usarem uma, entendam por que não usam, o que tem de ruim e o que tem de bom, beleza? Para mostrar como é que ele funciona mesmo, nós vamos dar um passo para trás e eu vou mostrar um diagrama aqui para vocês. Olha só que bonito. Olha só, aqui tem um diagramazinho do ScaleDraw, tá? Mas isso aqui, pessoal, é a internet, ó. É a nuvem, né? Tá vendo? Tem uma nuvenzinha escrita na internet. Quando a gente se conecta na internet com os nossos dispositivos, eu botei aqui 2 laptopzinhos, né? A gente tem um endereço, né? Um endereço IP, que é o endereço que os outros dispositivos que a gente está falando na internet veem, que é o endereço, digamos, externo, né? O endereço da internet que o nosso computador vê. Vocês podem fazer isso no Linux, por exemplo, vocês podem pegar um domínio como, por exemplo, youtube.com ou google.com, vocês podem digitar o comando dig, tá? Façam dig google.com e daí ele vai mostrar para vocês o IP externo. Ou se vocês quiserem abrir um navegador e descobrir o endereço de vocês, vocês podem procurar qual é o meu endereço IP, geralmente o DuckDuckGo, né, o mecanismo de busca, o Google vai dizer o seu IP é tal, ou vocês vão cair naqueles sites que dizem qual é o IP de vocês. Inclusive ele mostra mais ou menos a localização geográfica aproximada de vocês, porque o endereço IP permite você ver esse tipo de coisa. E isso é a maneira que o nosso computador é visto, né, para o resto da rede. Só que, na realidade, é um pouco mais complicado. Porque muitas vezes, né, o nosso computador, eu peguei esse aqui da esquerda, digamos que é o nosso computador, ele é sim um laptop, ele é sim um desktop, mas ele tem o quê? Ele tem um roteador que está fazendo a conexão diretamente com o nosso provedor e dentro ele está provendo rede, né, para vários outros dispositivos. Então a gente tem aqui o nosso endereço externo, mas na realidade é um roteador. E para os caras que estão dentro dessa rede interna, que eu botei aqui um laptop mídia, digamos que tem um servidor de mídia rodando, tu tem um desktop aqui que é o desktop que tu usa para trabalhar, né, tu usa para jogar teus jogos, esse tipo de coisa. E tu tem o Raspberry Pi aqui também que está rodando alguns serviços. Cada um desses, ele tem um endereço nessa rede interna, que são aqueles endereços que se vocês abrem o roteador de vocês, se vocês usam no Linux e vem no terminal ali, vocês geralmente vão ter uma interface que vai ter os 192, 168.1 ou ponto, sei lá, 3, né, ponto alguma coisa, e daí ponto 1 vai ser sempre o roteador de vocês, geralmente vai ser o roteador de vocês, tem infinitas maneiras de configurar rede, né, e daí cada um deles, eles vão ser, sei lá, o 2, o 3, eu botei aqui, digamos que o laptop de mídia é o ponto 1.100, o desktop é o ponto 1.101 e o Raspberry Pi é o ponto 1.102. O problema acontece, né, quando a gente tem esse outro laptop aqui de outra pessoa que tá vendo o nosso computador pela internet, tá vendo esse IP externo, e ele gostaria, por exemplo, de acessar um serviço que tá dentro desse dispositivo aqui, Laptop Media, tá? Existem maneiras de acontecer isso. Quando a internet foi pensada no início, a gente pensava que todo mundo ia se conectar direto com todo mundo na internet. Depois de um tempo a gente percebeu que os endereços IPv4, que são esses aqui, eles têm muito pouco número para fazer todo esse tipo de coisa. E, enfim, tem protocolos novos que resolvem isso, tem o IPv6, tem outras propostas para que a gente tenha mais endereços para tudo, mas acabou que por questão de reusar endereços e por questão de segurança também, a gente começa a ter esses roteadores aqui nas bordas, né? E daí para tu chegar nesse computador aqui que tá escrito Laptop Media, tu vai ter
que sempre chegar nesse roteador e tu vai chegar assim, o endereço desse laptop aqui é esse aqui, 192.4.220.202, mas o endereço desse desktop que tá aqui também é esse, porque ele tá atrás do mesmo roteador, e o da Raspberry Pi também é esse. E daí tem um monte de gambiarra, um monte de coisa para fazer isso, tem a questão do port forwarding, tem o protocolo NAT, né, que faz esse tipo de coisa. Mas esse é um dos motivos porque é tão difícil da gente acessar coisas que estão nas redes internas de fora. A gente tem que fazer um monte de malabarismo, botar configuração, esse tipo de coisa. E daí essa é a ideia por trás do NetBird, que é basicamente assim, a gente tem um servidor na rede, que é o NetBird, tá? Botei um iconezinho dele aqui, e a gente tem esse laptop que ele tá conectado nesse servidor NetBird, e a gente tem esse Raspberry Pi aqui, digamos que a gente quer acessar ele da rede, que ele está conectado também nesse servidor NetBird. E ele ajuda meio que esses dois a se encontrarem, tá? E eu sei que nesse gráfico está mostrando que é como se ele fosse, né, uma espécie de intermediário, mas na realidade ele faz assim, ó, o Raspberry Pi avisa para o NetBird, ó, eu tô aqui, eu tô registrado, o laptop avisa para o NetBird, aqui, ó, eu tô aqui também, eu tô registrado, na configuração lá diz que os dois podem se enxergar e daí o NetBird ajuda eles a mandarem mensagem um diretamente pro outro por meio de um túnel encriptado, tá? Então a ideia meio é que assim, ao invés da gente ter que se encontrar pela internet, a gente usa um serviço de registro, esse serviço de registro mostra todo mundo que está na mesma rede, que a gente configurou que eles podem se enxergar, e daí eles fazem um túnel encriptado entre eles. Então basicamente a gente dá um salto por cima, né? A gente dá o bypass de toda essa complicação dele ter que se encontrar com um endereço público na rede, de ter que passar pelos roteadores, eles meio que já abrem uma portinha diretamente e eles têm que usar esse servidor externo aqui para se coordenar. E daí, na prática, o que acontece, tá, é que com essa interface de rede que tem acesso ao NetBird, que tem acesso às conexões, a gente vai ter um endereço de IP diferente, ó, digamos assim, a gente vai ter um endereço que esse laptop ele tem esse IP externo, mas na realidade, dentro do NetBird, dentro dessa rede do NetBird, ele vai ter esse endereço de IP aqui. Não levem a sério esses números, eu só tô inventando coisas para vocês verem. Ou a gente vai ter também os nossos próprios FQDN, que são os nossos domínios que a gente vai fazer ali. Então a gente vai ter, por exemplo, laptop.netbird.cloud, e aqui a gente vai ter, digamos, Raspberry Pi é o Pi casa netbird.cloud, e daí os serviços que estão rodando nele, digamos que está rodando o Jellyfin na porta 8096, digamos que está rodando um servidor em Python que vocês criaram na porta 5000, esses serviços vão ser acessíveis por esse laptop que está registrado na rede como picasa.netbird.cloud 2.8096, ele vai cair no Jellyfin que está rodando aqui nesse Raspberry Pi. Então isso é meio que deixa a coisa muito fácil, os próprios dispositivos a gente registra, a gente diz que eles podem se enxergar e daí, magicamente, né, quando ele acessa o endereço ali, ele consegue achar o computador, mesmo eles estando em redes separadas, mesmo eles estando em redes diferentes. Porque voltando, né, pro nosso tutorial e pro texto aqui agora, a gente faz isso instalando uma coisa que a gente chama de um peer, né, é um cliente em cada uma das máquinas. E daí esses clientes eles vão aparecer lá numa interface do NetBird pra gente, que a gente pode configurar, a gente pode autorizar quais deles vão ver uns aos outros, e a gente tem um dashboard, né, um serviço centralizado que permite a gente fazer isso. A gente vai poder criar redes deles, a gente vai poder criar subredes, a gente vai poder autorizar qual conexão pode ir para qual lugar, a gente pode testar, por exemplo, eu não quero que nenhum sistema que esteja abaixo de tal versão do sistema operacional se conecte, se ele está desatualizado a versão do NetBird, eu não quero que ele possa conectar também. Tem bastante coisa que a gente pode fazer nesse sentido, a gente pode ver os logs de acesso, assim, é bem completo, bem legal. Então, na prática, naquele diagraminha eu disse, né, talvez ele tivesse um pouco incompleto, porque o que ele mostrava como se a gente estivesse sempre conectando pelo servidor do NetBird. A gente precisa ter um servidor centralizado que vai fazer a sinalização pra gente, porque funciona mais ou menos assim, ó. A gente tem o cliente, né, o peer A, e ele pensa assim, esse diagraminha eu tirei da documentação deles. Eu quero me conectar com o peer B, né? Aí ele usa esse NetBird que está instalado ali para descobrir qual é o endereço público dele na rede NetBird. Aí ele pode anunciar isso para o serviço B, que também vai ter um endereço público na rede NetBird, e daí eles vão encontrar um ao outro e vão fazer uma conexão WireGuard, que é essa rede encriptada que tem no kernel do Linux que eu falei para vocês, em que um vai poder falar diretamente com o outro. Então, o tráfego ele não precisa passar pelos servidores do NetBird. Isso aqui que é bem interessante. A conectividade, o encontro, o relay, todas essas coisas, eles precisam fazer por aqui, mas a conexão encriptada, ela passa de ponta a ponta. Isso é uma coisa importante para falar para vocês. Esse tutorial aqui é muito simples, então se vocês têm mais interesse em aprender isso e fazer tudo direitinho, leiam a documentação deles, é boa. Aí eu já vou fazer um adendo aqui para vocês. Um dos motivos que eu falei que eu preferi o NetBird no início é porque a gente pode auto-hospedar essa parte centralizadora que ajuda os computadores a se encontrarem, a serem configurados, registrados. Isso, tá, é a parte mais difícil do rolê inteiro. Isso é que deixa fazer VPN, fazer túnel, expor os serviços para rede ser uma tarefa que é
difícil pra caralho, tá? Então a gente tem que falar do problema do self-hosted versus o NetBird como um serviço, porque o NetBird, na realidade, eles também vendem esse serviço para vocês. Porque se a gente quisesse ter esse serviço nós mesmos, tá? Nós precisaríamos ter pelo menos o quê? Um servidor com IP externo, que geralmente a gente vai botar numa VPS, e daí a gente ia ter que instalar e manter essa infraestrutura. Porém, a documentação deles é ótima, eles têm a explicação de como fazer isso, e não me passa a sensação que só foi pensada de qualquer jeito para dizer, o projeto é aberto, vocês podem fazer, mas meio que não é incentivado fazer isso. Só que a gente tem que sempre levar em consideração, eles são uma empresa, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o preço dele, por exemplo. O plano gratuito, que é o plano que eu estou usando hoje, ele deixa vocês terem até 5 contas de usuários, conectando até 100 máquinas, tá? Então vocês vão ter o dashboardzinho, vocês vão ter o treco hospedado, eles têm servidores em vários lugares do mundo e vocês vão poder fazer isso para um grupo pequeno de usuários, tá? Aí depois, se vocês quiserem ter mais usuários, mais máquinas, vocês começam a ter que pagar mensalmente, tá? É assim que eles ganham dinheiro, é a maneira como funciona. Eles inclusive mostram aqui no self-hosted aqui em cima, eles têm a Community Edition, que tu pode instalar no teu próprio servidor, e eles têm também suporte Enterprise para isso, tá? Então o que vocês têm que entender é que quando a gente está usando um serviço assim, a gente está trocando a conveniência de ter o negócio todo instalado, ter um negócio com servidores em todo mundo sempre disponível, por um pouco de privacidade, tá? Que nem eu disse, não é todos os teus dados que passam pelos servidores deles, mas tem que levar isso em consideração. É por isso que é legal que seja um projeto aberto, que tenha componentes do servidor que são abertos também, e tá hospedado, por exemplo, na Europa, e ser uma empresa europeia e não nos Estados Unidos, para mim também é um ponto positivo, tá? Então eu acho que é importante a gente se ligar disso aqui. Mas beleza, como é que a gente faz funcionar na prática? Então eu tô assumindo, né, que vocês vão usar o NetBird que tá no site deles, o serviço deles lá, começando com uma conta gratuita, vocês vão criar uma conta, e daí na conta de vocês vão clicar num botão que tá escrito Add Peer, né, adicionar novo cliente. E daí ele mostra essa telinha para vocês que tem o quê? Na realidade ele dá um link para vocês instalarem um NetBird nesse dispositivo novo e um comando para vocês rodarem o NetBird. Então digamos que eu pego esse comando aqui e esse aqui que eu tô gravando o vídeo para vocês é o meu desktop. Já tem o NetBird instalado, mas eu vou mostrar. Eu abriria um terminal. Aí, né, ele ia instalar o NetBird aqui, aí eu dou NetBird up. E ele vai me mostrar essa telinha aqui onde eu tenho que fazer login. Daí a gente loga na nossa conta do NetBird e esse dispositivo ele vai aparecer num dashboard pra gente. E daí esses aqui são todos os dispositivos que eu tenho no meu Home Lab, mais celulares e tal. E daí nós podemos vir aqui no controle de acesso e criar políticas de acesso. E tá, a política de acesso que eu tô usando é essa aqui, ó. Todo mundo que está na rede pode ver todos os outros que estão na rede, tá? Não tem nenhuma complicação aqui, mas vocês poderiam fazer coisas do tipo assim, o meu celular, ele só pode ver tais outros dispositivos. Esse servidor aqui, ele só vai estar para esse tipo de dispositivo. Se tu tem mais contas de usuário, esse usuário pode ver esses serviços, esse pode ver os outros. Então tem muita coisa, extremamente complicado, não vou entrar nos detalhes aqui, mas vocês podem fazer isso por essa interface. E daí, basicamente, eu fico falando o tempo inteiro, né? O meu celular, não sei o quê. Isso é um dos casos que todo mundo pergunta, né? Ok, eu fiz um servidor de mídia, coloquei as minhas músicas, né? Que eu ripei dos meus próprios álbuns no meu servidor de Elefim e quero ouvir elas no meu celular. Instalei, por exemplo, o Finamp lá no celular, que eu já mostrei pra vocês, tem todos os álbuns e tal, mas eu saio de casa, eu não tô mais na minha rede interna, como é que eu faço pra ver isso? Bom, aí a gente instala o aplicativo do NetBird no nosso celular, vocês podem procurar aí ele, e ele só mostra uma telinha, assim, não dá pra ver, né, flashbang aqui, que ele mostra uma telinha que é conectar na rede NetBird, aí ele vai abrir de novo o negócio, faça login na rede NetBird, aí você faz login e você tá conectado. E daí ele mostra aqui uma lista dos outros servidores que vocês têm com os endereços deles, né? Ele vai mostrar o endereço IP na rede NetBird, ele mostra também o Fully Qualified Domain Name, né? Que a gente chama o FQDN, que é o domínio que você pode definir ali pelo dashboard e tal, mas daí você vai no seu aplicativo que precisa acessar aquilo e você usa o IP da rede NetBird, você usa o domínio da rede NetBird, e daí enquanto você estiver logado, né? Enquanto estiver ligado à rede NetBird ali, você vai poder acessar todas as coisas usando a rede normal, né? Estando autenticado ali por dentro. Vocês podem fazer esse processo basicamente com todos os dispositivos, com desktop, com laptop, celular, tablet. E vocês podem fazer uma outra coisa, que é, por exemplo, vocês podem instalar num dispositivo apenas o NetBird e ele ser um ponto de entrada para a rede de vocês, tá? Então, digamos que vocês têm
um Raspberry Pi, um computadorzinho com Linux, ou até, né, que nem eu tenho um projeto, um celular Android que eu não uso mais e daí transformar ele num servidorzinho, vocês podem rodar um cliente NetBird nele e ele ser a porta de entrada para a rede de vocês. Todos os dispositivos que estão fora da rede, eles precisam entrar dentro da rede da tua casa, tá vendo aqui tem os 192.168, entrar dentro dessa rede interna, eles têm que passar por esse dispositivo e apenas ele tem o NetBird instalado. Isso é interessante, tá? Porque às vezes vocês vão ter impressora, câmera IP, videogame, todo esse tipo de coisas que vão estar na rede interna e tu ainda vai poder acessar eles porque vai ter um ponto de entrada que está na rede NetBird. Você não precisa instalar um cliente NetBird em todos eles. Isso é um negócio que eu não uso muito, mas que pode ser extremamente útil e vocês podem também ter vários, tá? Tá mostrando um aqui, mas vocês podem ter 2, 3 desses aparelhos, daí digamos que um deles cai, que um deles, né, para de funcionar, vocês ainda vão ter pontos de entrada dentro da rede de vocês. E daí a última coisa que eu queria mostrar, que é extremamente útil e eu descobri há pouco tempo, é assim, ok, mas digamos que eu queira ter um endereço que ele é acessível não apenas por quem tá dentro da minha rede NetBird, mas ele é acessível para todo mundo na internet, né? Eu quero, sei lá, botar um serviço pro mundo, um serviço acessível para a internet que tá rodando dentro do meu home lab, que tá rodando dentro da minha infra. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Vocês clicam aqui no peer que vocês têm, né? Digamos, esse aqui é um servidorzinho que eu tenho que tá rodando o meu serviço de notícias, aquele que eu uso para baixar as notícias, resumir elas e eu uso, né, para criar os roteiros aqui do canal. Tu clica no serviço e tem uma configuraçãozinha aqui que se chama Service, e daí tu clica nela e aqui a gente pode adicionar uma coisa nova, onde a gente pode, por exemplo, dizer que a gente vai ter um IP externo ou um domínio externo que vai redirecionar para uma porta dentro desse computador. Então eu fiz, por exemplo, na porta 5000, porque isso aqui é um projetinho de desenvolvimento em Python que eu tenho, e daí nesse domínio aqui ele é acessível. Só que ele precisa de um código PIN. Eu disse assim, ele é acessível de fora, mas tem que colocar um código PIN, tá? Então é relativamente interessante para a gente poder compartilhar algum serviço, alguma coisa que a gente está fazendo, ou para a gente poder acessar de dispositivos fora da nossa rede interna, sem ter que instalar NetBird, sem ter que fazer todo esse tipo de coisa. Tá, mas tenham cuidado porque aqui vocês estão expondo um serviço para todo mundo na internet. Mas assim, pessoal, que nem eu disse, tutorial simples, tá? Eu sei que ficou um pouco demorado, mas é que eu me enrolo muito. É relativamente fácil de instalar. Tô assumindo, né, que vocês sabem instalar programas no Linux, conhecimento um pouquinho mais técnico. Vocês também podem instalar NetBird em dispositivos Windows, em dispositivo Mac, como eu mostrei para vocês, Android e iOS, para que tenha acesso à rede. Mas geralmente, né, isso aqui vai estar muito ligado com você fazendo a sua própria infraestrutura, com você fazendo seu home lab, botando dispositivos com Linux. Beleza? Curtiram? Gostariam de mais tutoriais assim? Quais ferramentas falta a gente fazer o tutorial ainda? Deixem nos comentários, digam o que acharam, apoiem se vocês curtem o trabalho que o canal faz e nós nos vemos na próxima. Tchau!